Por anos, achei que minha esposa sofria de uma doença rara. Até que, no dia do nosso aniversário de 10 anos, um envelope anônimo chegou. As fotos mostravam ela e a melhor amiga, a enfermeira particular, em um apartamento de luxo em Miami. E o plano delas era muito mais doente do que eu podia imaginar. Todo mundo tem um ponto de ruptura. Um momento em que a corda arrebenta. O meu não foi quando vi as fotos, nem quando entendi o golpe. Foi quando ela, com uma frieza que até hoje me dá calafrios, disse: o tribunal vai acreditar em uma doente crônica e em sua cuidadora dedicada, ou em um marido frustrado e ciumento. Naquela hora, eu soube que a guerra não era sobre coração partido. Era sobre sobrevivência. A história começa no subúrbio chique de Greenwich, Connecticut. Eu, Daniel, tinha construído uma vida que era a definição de sonho americano. Tinha minha própria firma de consultoria em tecnologia, a Casa dos Sonhos, 2 labradores e uma esposa, a Chloe, que por uma década eu jurei ser a mulher mais gentil e frágil do mundo. Eis aí a primeira lição: o perigo mora disfarçado de fragilidade. Chloe sempre foi delicada, mas uns 3 anos depois do casamento, começaram as crises. Dores de cabeça incapacitantes, crises de ansiedade, fadiga extrema. Passamos por todos os especialistas de Nova York. Nada concreto. Os diagnósticos variavam entre enxaqueca crônica e uma síndrome do cansaço fodida que ninguém sabia explicar direito. Eu, é claro, virei o marido protetor. Trabalhava home office para ficar perto, cancelava viagens, adaptei a casa toda. A vida sexual, naturalmente, foi pro brejo. Ela tinha dor, era sensível. Eu respeitava. O cara que se doa, né? A tábua de salvação veio na forma da Sasha. Melhor amiga de faculdade de Chloe, enfermeira especializada em cuidados paliativos. Quando Chloe piorou, Sasha se ofereceu para ser a cuidadora particular. Não confio em ninguém mais para cuidar da minha irmã de alma, ela disse, com os olhos marejados que hoje eu sei que eram de puro teatro. Eu aceitei na hora. Alívio. E ainda pagava um salário de $7.500 por mês para ela, em dinheiro vivo, porque os impostos complicam a vida da pobre Sasha. Otário completo. As duas eram inseparáveis. Sasha praticamente morava conosco, no quarto de hóspedes que virou suíte dela. Tinha a chave de tudo, acessava minhas contas para ajudar com as compras da casa, levava Chloe para terapias alternativas em spas caríssimos. Eu bancava tudo, feliz da vida por ver Chloe com um pouco de cor no rosto depois dos passeios com a amiga. O gasto era altíssimo, mas eu me matava de trabalhar. O escritório virou meu refúgio, enquanto elas riam alto na sala vendo série, Duas Irmãs contra o Mundo. O primeiro sinal veio numa sexta-feira qualquer. Cheguei mais cedo de um almoço com um cliente. O portão da garagem estava aberto. Ouvi risadas vindo da piscina coberta. Fui lá dar oi. E vi uma cena, comum, mas que travou meu sangue. Chloe estava de costas, deitada numa espreguiçadeira, e Sasha estava fazendo uma massagem terapêutica nos seus ombros. Não era a massagem. Era a expressão no rosto da Sasha. Era um olhar de posse, de intimidade profunda, que cruzou o meu por uma fração de segundo antes de se transformar na simpática cuidadora. Oi, Dan. Tudo bem? A Chloe hoje tá tensa. Vim ajudar, ela disse, sorrindo. Chloe nem se virou, só gemeu de leve. Que bom que você chegou, amor. Na hora, engoli seco e ignorei. Ciúme de amizade feminina? Que coisa baixa, Daniel. Mas a semente da dúvida estava plantada. Comecei a notar padrões. As crises sempre pioravam quando eu tinha uma viagem importante de trabalho marcada. Uma vez, para uma feira em Las Vegas que podia fechar um contrato de $200.000, Chloe teve uma dor tão forte que ligou para o 911. Fiquei. Perdi o contrato. Sasha me consolou. Você é um herói, Dan. Ela não sobreviveria sem você. Outro padrão, as contas. Sasha sempre pediu dinheiro em espécie, mas os recibos dos spas e clínicas nunca batiam. Faltavam sempre uns $1.000, $1.500. Ah, deve ter caído da minha bolsa, Dan,
depois a gente acerta, ela dizia. Eu, trouxa, anotava num bloquinho e nunca cobrava. A gota d'água foi o sumiço do colar. Um pingente de diamante que foi da minha avó, avaliado em uns 25 mil dólares. Chloe adorava, usava sempre. Someu. Revolvi o apartamento inteiro. Chloe, entre lágrimas, disse que devia ter perdido num dos passeios. Sasha sugeriu calmamente que talvez uma das empregadas da limpeza. Quase acusei uma mulher inocente. 2 semanas depois, encontrei o colar. Não no lugar óbvio. Estava dentro de uma necessaire velha da Sasha, no fundo do armário do quarto de hóspedes, enrolado em uma meia. Quando confrontei ela, veio com um teatro digno de Oscar. Ai, meu Deus! A Chloe deve ter deixado cair na minha bolsa naquele dia no spa e eu, distraída, guardei sem querer. Que absurdo, Dan, você acha mesmo que eu? Chloe ficou possessa. Comigo. Como você ousa desconfiar da Sasha? Ela é a única coisa boa na minha vida. Naquela noite, dormi no sofá pela primeira vez. Foi aí que decidi agir. Se era paranoia, eu precisava de provas. Se era verdade, bem, eu precisava de mais provas ainda. Comprei uma câmera espiã minúscula, daquelas que parecem um carregador de parede, e coloquei na sala de estar, apontando para o sofá principal. Não queria invadir o quarto delas, me dava nojo só de pensar. Mas a sala era o território neutro. O que vi nos primeiros dias foi normal. Até que, num dia em que eu avisei que teria uma reunião por videoconferência até tarde no escritório em casa, uma sala isolada, no andar de cima, a verdade veio à tona. A reunião acabou mais cedo. Desci em silêncio. A sala estava vazia, mas ouvi vozes abafadas vindo da varanda fechada. Aproximei-me da porta de correr. A cortina fina deixava ver vultos. E então ouvi, nítida, a voz da Sasha, sem aquele tom doce de enfermeira. Ele tá desconfiando, Chloe. A coisa tá ficando perigosa. A gente precisa acelerar o plano. A voz da minha esposa respondeu, e era uma voz que eu não conhecia. Firme, cínica, sem um traço de dor ou cansaço, relaxa. O advogado já tem tudo pronto. A última avaliação psiquiátrica que você conseguiu vai me declarar totalmente incapaz devido ao trauma e à dor crônica. Você, como cuidadora vitalícia e única amiga, vai receber a tutela financeira. E o Daniel, coitado, vai ser o marido negligente que abandona a esposa doente. A pensão vai ser tanta que ele vai ter que vender a empresa. Minhas pernas afrouxaram. Me segurei na parede. Era um golpe. Um golpe planejado, médico, jurídico e financeiro. A doença era a arma. E eu, o pato, bancando a própria minha ruína. Sasha riu baixo. E depois que a grana tiver no meu nome, a gente some pra fora do país. A Florida já tá careca de saber. Aquele apartamento em Miami não se paga sozinho. Foi quando Chloe falou a frase que cortou o resto do meu fio de sanidade. Só falta ele dar o último passo. Dar motivo para a separação. Talvez uma agressão. Você pode dar um jeito de provocar ele, né? A gente chama a polícia, tem a testemunha médica, é a cereja do bolo. Eu não via, mas imaginei o sorriso frio da Sasha. Deixa comigo. Ele já tá no limite. Vou arranjar um estupim. Retornei em silêncio para o escritório, o coração batendo como um tambor de guerra. A dor da traição era uma coisa. A traição com minha própria grana, minha casa, minha reputação, era outra. E elas queriam me ver na cadeia por violência doméstica? Não. Aqui não. Peguei o celular e fiz duas coisas. Primeiro, salvei o áudio da câmera espiã diretamente no meu cloud, em uma pasta criptografada. Segundo, mandei uma mensagem para o meu sócio e amigo de infância, Léo, que também era perito em segurança digital. Irmão, preciso de um favor sem perguntas. Algo grande. Pode ser. A resposta veio em segundos. Tô dentro. Fala o que precisa. A guerra tinha começado oficialmente. E eu, o marido trouxa e protetor, tinha acabado de sair da zona de conforto para o campo de batalha.
Elas queriam um estupim? Iriam ter um. Mas seria da minha autoria. A primeira regra quando você descobre que está numa guerra que não começou, pare de reagir e comece a agir. A conversa que ouvi na varanda foi meu despertar. A dor veio, uma angústia que parecia um buraco negro no peito, mas eu a estrangulei com as duas mãos. Não era hora de sentir. Era hora de pensar. Meu primeiro movimento foi tático. Liguei para Chloe, ainda no escritório, com a voz mais cansada e derrotada que consegui fazer. Amor, a reunião foi um inferno. Vou ficar mais um pouco aqui em cima, preciso fechar uns relatórios. Tudo bem por aí? A voz dela veio doce, preocupada, a atuação impecável. Claro, meu amor. Não se preocupa com a gente. A Sasha vai fazer um chazinho para mim e a gente vai ver um filme. Você precisa descansar também, sabe? A audácia delas me dava náusea. Desliguei e respirei fundo. O Léo, meu sócio, chegou em menos de uma hora. Ele era o oposto de mim, baixo, careca, com um olhar que parecia sempre calcular o ângulo de quebra de um sistema. Não precisei explicar muito. Mostrei o áudio da câmera. A expressão dele mudou de curiosidade para raiva pura em segundos. Cara, isso aí não é traição. Isso é esquema de máfia. Tem que enterrar essas duas. Nos próximos dias, encenei a perfeita figura do marido distraído e sobrecarregado. Dava dinheiro para Sasha sem reclamar, era extra gentil com a Chloe, reforcei a narrativa de que estava com problemas sérios no trabalho, pressão financeira. Talvez a gente tenha que fazer alguns cortes, vender alguns bens, eu soltava na janta, observando o olhar rápido que elas trocavam. Era isca. Elas morderam. Sasha começou a fase da provocação suave. Deixava revistas abertas com matérias sobre divórcios milionários na sala. Falava alto no telefone, perto de mim, sobre um amigo que processou a esposa por alienação parental e perdeu tudo. Uma vez, sem querer, derramou um vinho tinto caríssimo em uma camisa branca minha que ela sabia que eu adorava. Ai, Dan, foi sem querer. Desculpa. Você tá tão tenso ultimamente. Eu só sorria, com a boca seca. Sem problema, Sasha. São só coisas. Enquanto isso, o Léo trabalhava nos bastidores. Com os dados que eu tinha, números de CPF, e-mails, o endereço do suposto apartamento em Miami, ele começou a fuçar. O que ele descobriu em 3 dias foi um labirinto de mentiras. A doença de Chloe, Léo hackeou, sim, hackeou, ele é um gênio do mal quando quer, o sistema da clínica psiquiátrica de onde vinham os laudos. Os laudos que declaravam Chloe com incapacidade moderada a severa eram falsos. Foram inseridos no sistema por um login de um médico que estava de férias nas Bahamas na mesma data. O verdadeiro histórico dela só tinha registros de consultas para ansiedade leve, nada incapacitante. O apartamento em Miami existia. Era um luxuoso 2 quartos em South Beach, comprado um ano atrás por uma LLC, uma empresa de fachada. O rastreamento da papelada, feito por um contador discreto que o Léo conhecia, levou direto para Sasha. Ela era a única beneficiária real. E os pagamentos da hipoteca? Adivinha? Saíam de uma conta que eu não conhecia, mas que recebeu várias transferências altas de uma conta conjunta minha com a Chloe. Ela estava desviando nosso dinheiro comum para pagar o ninho de amor delas. A gota de ouro veio do histórico de celular. Léo, com aquele jeito dele de quem pede um café, colocou um Spivari no roteador da casa. Tudo que era enviado e recebido passava por nós. Os prints de conversas entre Chloe e Sasha eram a crônica de um crime. Elas riam de mim. Chamavam-me de o banco e o otário útil. Combinavam detalhes do plano. Sasha deveria, na semana seguinte, descobrir mensagens de traição minhas no computador, que elas iam plantar. Isso seria o motivo da briga final. Chloe então, em desespero, teria uma crise tão forte na frente da Sasha, a testemunha médica, que eu, agressivo, tentaria contê-la. Bingo, agressão, testemunha, motivo. Olhando aquelas conversas, uma frieza total tomou conta de mim. O amor tinha morrido há muito tempo, agora só restava o cálculo.
Eu tinha as provas. Podia ir a um advogado, expor tudo. Mas seria uma vitória defensiva. Só me protegeria. Eu queria mais. Muito mais. Queria que elas experimentassem o gosto do próprio veneno. E foi aí que tive a ideia. Elas queriam um estopim? Um motivo para eu explodir? Eu lhes daria um. Mais controlado. Por meu roteiro. Chamei o Léo e expus o plano. Preciso de um ativo. Alguém de fora, que elas nunca viram. Alguém que possa se passar por um interesse romântico meu. Léo levantou a sobrancelha. Você quer bancar o traidor agora? Não, respondi, olhando as mensagens no screen. Eu quero bancar o alvo. Quero que elas acreditem que me pegaram. Que tem a arma definitiva. Vamos dar a elas a prova falsa que elas tanto querem. Só que vamos controlar cada passo. Léo sorriu, um sorriso largo de quem adora um caos bem orquestrado. Conheço a pessoa perfeita. A irmã da minha namorada, a Júlia. É atriz, faz teatro off-Broadway. É discreta, inteligente e odeia gente folgada. Ela topa. 2 dias depois, a Operação Espelho começou. Eu comecei a sair mais, por causa do estresse. Dizia que estava fazendo terapia, indo à academia à noite. Na verdade, encontrava a Júlia em um bar discreto no East Village para ensaiar. Ela era perfeita. Loira, diferente da Chloe, com uma energia vibrante. Sua missão, ser vista comigo em momentos calculados, mas nunca óbvios. E, crucialmente, permitir que rastreássemos qualquer um que tentasse segui-la ou fotografá-la. A primeira isca foi um jantar. Fomos a um restaurante italiano bom, mas não extravagante, no Sorro. Júlia, com um vestido elegante mais simples, riu alto, tocou meu braço em momentos-chave. Do outro lado da rua, um amigo do Léo, fotógrafo freelancer que odiava casos de falsa acusação, fazia o serviço. As fotos saíram perfeitas, nítidas o suficiente para identificar nós dois, ambíguas o suficiente para não mostrar beijos ou carícias explícitas. Parecíamos dois colegas de trabalho flertando, no máximo. Na manhã seguinte, como planejado, Chloe estava diferente. Mais observadora. Sasha me serviu o café com um sorriso estranho, quase de satisfação. Dormiu bem, Dan? Saiu ontem, né? A casa ficou tão quieta. Eu fingi um susto leve, evitei o contato visual. Ah, sim, fui encontrar um cliente, coisa chata. Preferi estar aqui. A mentira saiu fácil. Eu estava aprendendo. A armadilha foi armada na semana seguinte. Comprei um celular pré-pago, barato. Nele, criei um perfil fake de um app de relacionamento, que o Léo fabricou em um servidor particular, impossível de rastrear para nós. Nesse perfil, simulei uma conversa picante entre Daniel e Júlia. Mensagens cheias de duplo sentido, combinando encontros, reclamando do cansaço em casa. Deixei o celular, propositalmente sem senha, na gaveta da minha mesa do escritório em casa, meio escondido sob uns papéis. Era uma prova muito óbvia, quase infantil. Para uma mente desesperada por qualquer confirmação, seria uma mina de ouro. Eu não esperei muito. Naquela tarde, fingi uma dor de cabeça forte e fui deitar no quarto, trancando a porta. Pelo monitor da câmera espiã na sala, vi o teatro se desenrolar. Chloe, andando perfeitamente bem, sem nenhum sinal de dor, foi direto para o meu escritório. 2 minutos depois, voltou correndo, com o celular pré-pago na mão, o rosto branco de raiva, ou de triunfo disfarçado de raiva. Sasha! Sasha, olha isso! Ela sussurrou alto, mostrando a tela. Sasha pegou o celular, os olhos percorrendo as mensagens. Um sorriso viciado surgiu nos lábios dela. É isso. É a nossa deixa. Ele caiu como um patinho. Agora é só eu descobrir isso aqui amanhã, e o circo vai pegar fogo. Chloe mordeu o lábio, mas seus olhos brilhavam. Precisamos copiar tudo. Manda para o seu e-mail. É a prova real para o advogado.
Elas passaram os próximos 20 minutos fotografando cada tela do celular com o iPhone da Sasha. Meu coração batia forte, mas era por adrenalina de caça. Elas estavam recolhendo a prova falsa, o que as tornaria totalmente confiantes. E, ao fazer isso, estavam se incriminando de forma ainda mais profunda, pois nosso spyware no roteador estava gravando ela manuseando meu celular sem permissão, copiando dados privados. Naquela noite, no jantar, a tensão no ar era palpável. Eu estava calmo, mas alerta. Sasha estava eufórica, falante. Chloe, mais reservada, me olhava com uma mistura de desdém e pena. Era a pena de quem acha que já venceu. Dan, disse Sasha, passando o sal com um sorriso doce. A Chloe tá pensando em fazer uma nova terapia na semana que vem, numa clínica top. Vai ser caro, mas a gente acha que é a última esperança, né, Chlulo? Chloe fez que sim, os olhos baixos. Preciso tentar de tudo, amor. Mesmo que custe os últimos recursos que a gente tem. Era o golpe final. Elas queriam limpar as contas antes do estouro. Queriam eu endividado e desesperado. Sorri, com uma ternura que eu mesmo acreditei. Claro, amor. Faz o que for preciso. O dinheiro a gente arruma. Ao me levantar para levar meu prato, passei perto da cadeira da Sasha. Ela, rapidamente, esbarrou o copo d'água dela no meu braço, derramando tudo na minha calça. Ai, meu Deus! Dan, eu sou uma desastrada. Olha isso! Você fica irritado comigo, não fica? Eu sempre estragando tudo. Ela olhou diretamente para mim, um desafio nos olhos. Era provocação. Ela queria minha reação. Queria que eu explodisse, xingasse, desse um tapa na mesa. Era o que o roteiro delas exigia. Respirei fundo. Olhei para a calça molhada, depois para o sorriso provocante dela, e depois para Chloe, que assistia tudo com interesse. Em vez da raiva, eu soltei uma risada. Uma risada genuína, de cansaço e de descoberta. Relaxa, Sasha. É só água. Nem tudo na vida é um drama, sabia? Falei, minha voz calma e firme. Às vezes, é só um acidente besta. Não precisa virar um caso de polícia. Peguei um pano de prato e comecei a limpar, sem pressa. O silêncio que caiu sobre a mesa foi mais eloquente que qualquer gritaria. A confusão nos rostos delas foi instantânea. O script delas estava errado. Eu não estava seguindo. Sasha ficou sem reação, o sorriso congelado. Chloe desviou o olhar, incomodada. Eu terminei de limpar, joguei o pano na pia e olhei para as duas. Boa noite, gente. Amanhã é um dia grande. Vou dormir. Deixei-as ali, na cozinha iluminada, com a certeza delas abalada e a minha, mais sólida do que nunca. Elas tinham as provas delas. Eu tinha as verdades delas. O próximo movimento era delas. E eu estava pronto para qualquer coisa. O dia seguinte amanheceu com aquele silêncio tenso de quem sabe que a bomba vai explodir. Eu acordei cedo, preparei o café e aguardei no balcão da cozinha, como um gladiador à espera na arena. Sabia que o movimento viria de Sasha. Ela não conseguiria segurar a ânsia de colocar o plano em prática. Não demorou. Por volta das 10 horas, ela entrou na cozinha com meu celular pré-pago na mão, o rosto uma máscara de falsa dor e indignação. Chloe a seguiu, de roupão, arrastando os pés com aquele andar de doente que agora me parecia a mais grotesca das pantominas. Daniel, eu não acredito, Sasha começou, a voz trêmula, segurando o celular como se fosse uma prova criminal. Eu fui pegar um documento no seu escritório para ajudar a Chloe e isso estava aberto na sua mesa. O que é isso, Dan? Como você pode fazer isso com ela? Chloe encostou-se na porta, levando a mão ao peito, ofegando. Meu Deus, são mensagens, com outra mulher? Enquanto eu estou aqui, morrendo de dor. Ela deixou escapar um soluço. A atuação era boa, eu dava crédito. Eu deixei um longo silêncio pesar no ar, olhando calmamente de uma para outra. Em vez de negar, de explodir, de pedir desculpas, eu sorri.
Um sorriso pequeno e cansado. Ah! Então vocês finalmente descobriram, eu disse, minha voz estranhamente serena. E o que vocês pretendem fazer com isso? A reação delas foi de pura confusão. Elas esperavam desespero, não essa calmura glacial. Sasha recuperou a fala primeiro, endurecendo o tom. O que a gente pretende? Daniel, isso é traição. Isso é abuso emocional. Com a condição frágil da Chloe, isso pode ser considerado violência psicológica. A gente tem que levar isso ao conhecimento do advogado dela. E da polícia? Da polícia? Perguntei, inclinando a cabeça. Por quê? Por eu ter trocado mensagens de duplo sentido? A última vez que vi, adulto consensual não é crime, Sasha. Foi quando Chloe avançou, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Consensual? Eu estou aqui, incapacitada. Você tem um dever de cuidado. Você está me negando apoio emocional e buscando outra. Isso vai pesar no divórcio, Daniel. Vai pesar muito. Vou ficar com a casa, com a pensão, com tudo. E você vai sair daqui com uma mão na frente e outra atrás. Era a máscara caindo de vez. A fragilidade evaporou, substituída por uma ganância crua. O espetáculo tinha acabado. Tudo, repeti, lentamente. A casa avaliada em 1,2 milhão de dólares. Os investimentos? A minha empresa? Fiz uma pausa dramática. E o apartamento em South Beach, Miami? Aquele que está no nome de uma LLC que a Sasha controla, com pagamentos feitos pela nossa conta conjunta? Isso também vai entrar na partilha, Chloe. O ar saiu da sala. O rosto de Chloe esvaziou de cor. Sasha ficou imóvel, a mão segurando o celular falso tremendo levemente. O que você está falando? Chloe gaguejou, a voz sumindo. Estou falando do golpe, disse eu, erguendo-me da cadeira. Minha voz não era mais calma. Era cortante como vidro. Da doença falsa. Dos laudos psiquiátricos adulterados. Do plano de vocês de me declarar agressor para me tirar tudo e depois sumir para Miami com o meu dinheiro. Puxei meu celular verdadeiro do bolso. Tenho tudo aqui, meninas. Áudios da varanda. Prints das conversas de vocês se referindo a mim como o banco. Extratos bancários do desvio de fundos. O laudo do perito de te atestando a falsificação dos documentos médicos. E, é claro, o vídeo de segurança de vocês duas entrando e saindo do tal apartamento de Miami no mês passado, quando supostamente Chloe estava em crise numa clínica de repouso em Connecticut. Cada palavra era um martelo. Sasha recuou um passo. Chloe parecia que ia desmaiar, se apoiando na parede. Você não pode provar, Sasha tentou, mas a voz falhou. Posso, sim. E já provei. Tudo está com meu advogado, com cópias enviadas para um cofre digital e para a polícia, em um relatório detalhado de tentativa de extorsão, fraude, falsificação de documentos e conspiração para cometer um crime. Mentira sobre a polícia, ainda, mas o efeito foi imediato. O que você quer? Chloe perguntou, a voz agora um fio de medo genuíno. Quero que vocês duas saiam da minha casa. Agora. Levem só as roupas de vocês. Tudo que foi comprado com meu dinheiro fica. Incluindo as joias que a Sasha guardava. Ponto. Olhei fixamente para Sasha. Incluindo aquele colar da minha avó que apareceu na sua nécessaire. Você não vai nos denunciar, Sasha sussurrou, os olhos arregalados de pânico. Uma condenação por fraude significaria o fim da licença de enfermeira dela. Minha proposta é a seguinte, disse eu, cruzando os braços. Vocês duas assinam um acordo de confidencialidade e divórcio amigável. Chloe desiste de qualquer pensão, fica apenas com uma quantia simbólica, que já foi desviada por ela para Miami, então está quitada. A casa e os bens são meus. O nome de vocês some da minha vida para sempre. Se qualquer vestígio desse esquema, qualquer boato, chegar até mim, todo esse arquivo vai para a delegacia, para o Conselho de Medicina de Nova York e para as redes sociais. Serão 2 fichas criminais e 2 carreiras destruídas.
Elas não tiveram escolha. Em 2 horas, com a supervisão do meu advogado que veio correndo, assinaram os papéis. Em 3 horas, estavam colocando malas num Uber, duas mulheres que horas antes eram as donas do meu futuro, agora apenas fantasmas assustados. Antes de entrar no carro, Chloe olhou para trás, uma última faísca de ódio nos olhos. Você é um monstro frio, Daniel. Eu balancei a cabeça, sem rancor, só com um cansaço infinito. Não, Chloe. Eu era só um marido. Vocês é que me ensinaram a jogar. O carro partiu. Fechei o portão e voltei para casa vazia e silenciosa. A vitória não tinha gosto doce. Tinha gosto de poeira e de fim. Algumas semanas depois, o Léo e a Júlia foram à casa para um churrasco, uma tentativa de tirar o cheiro do passado dali. No meio da cerveja, Léo soltou. E o apartamento em Miami? Ainda tá no nome da LLC delas. Sorri pela primeira vez em semanas, de verdade. Não por muito tempo. Já entrei em contato com o corretor. Como tenho as provas de que foi comprado com dinheiro desviado, é questão de tempo para reaver o imóvel. Vou vender. O dinheiro vai ser doado para uma instituição de apoio a vítimas de violência doméstica. Olhei para a piscina vazia, onde tudo começou. Que pelo menos algo bom saia de toda essa merda.